O líder, entretanto, disse a Maimon para esperar, porque Black Fang já havia corrido para pegar os amuletos, então eles deveriam ajudá-lo. O ferido respondeu que não iria durar tanto, então era melhor que os outros o deixassem, pois muito em breve os animais viriam correndo até ele, sentindo o cheiro de seu sangue. E então pediram ao chifre flamejante que desse sua parte da carne para seu filho Maimau, que definitivamente teria que se tornar um guerreiro totêmico. Então o líder percebeu que, como Maimon tinha força suficiente para falar, ele definitivamente resistiria. Naquele momento, os homens que esperavam por socorro ouviram um farfalhar nos arbustos. Portanto, os caçadores correram para se defender, mas descobriram que haviam atacado Black Fang. Shao também saiu correndo das árvores atrás dele e conseguiu repelir o golpe dos caçadores. Quando o líder viu todos que vieram atrás de Black Fang, ficou muito surpreso. E depois disso, o comandante começou a repreender o caçador por ter sido solicitado a trazer amuletos xamânicos, e não o próprio xamã, porque esses lugares são muito perigosos. E aí o Suba explicou que ele mesmo queria vir para esse lugar, porque sabe ajudar. E depois disso o cara percebeu que o ferimento era muito grave, e o cidadão comum não aguentava. Depois disso, o líder ordenou aos demais que não interferissem enquanto o jovem xamã tentava salvar o caçador. As meninas, por sua vez, ficaram surpresas com a confiança do jovem, pois sabiam que são necessários pelo menos 30 dias para aprender magia. E ele também lança feitiços sem palavras, o que elas viram pela primeira vez. Aí o comandante achou que o velho xamã tinha razão, pois Suba era muito talentoso. O jovem xamã, por sua vez, pensava que o seu poder de cura estava funcionando, mas a velocidade de recuperação deixava muito a desejar, o que fazia com que o primeiro nível de tratamento claramente não fosse suficiente, por isso decidiu utilizá-lo várias vezes. O caçador ferido ficou chocado ao ver que não restava nenhum vestígio de seu grande ferimento. Os demais concluíram que o ferido estava muito fraco e, por isso, precisava ser levado para a aldeia. Mas ele mesmo disse que ainda tinha condições de lutar. Então o xamã disse a Maiman para tomar cuidado com o bico, pois enquanto ele estivesse aqui, os outros não conseguiriam proteger o xamã. Entretanto, as heroínas cercaram o escritor, perguntando-lhe como se sentia, ao que ele respondeu que estava apenas um pouco cansado, mas na verdade, após 3 tratamentos, sentiu como se a sua alma estivesse prestes a abandonar o corpo. Depois disso, o cara viu que no sistema suas habilidades de cura aumentaram 9 pontos, e então perguntou ao sistema como ele poderia recuperar as forças, e eles o aconselharam a descansar ou tomar alguns medicamentos. E então Subai perguntou ao líder como se machucou mais, porque ele voa muito alto e com força, e também é muito poderoso. Acontece que durante a patrulha, ele foi atacado por vários lobos de madeira mortos, e estes são animais híbridos. Portanto, embora seus corpos não sejam particularmente fortes, eles podem atirar dardos de osso, que são difíceis de defender. Yanyu apontou para o cara que até mesmo um dos guerreiros totêmicos juniores mais fortes estava em perigo. Mas o próprio Subai acreditava que não, o que era uma opinião equivocada. O jovem não estava acostumado com o fato de que neste mundo não existem apenas animais selvagens comuns, mas também grandes animais que só fortes guerreiros totêmicos podem combater. Cada grande fera é especial e está dividida em 3 categorias que incluem feras mistas, feras primordiais e feras antigas. Alguns guerreiros totem também vêm em 3 níveis em sua tribo. Yanjiao, Kanchi, Maiman, Shao e Kini alcançaram o topo do nível mais baixo. Ao atingir o pico, um guerreiro totem júnior se torna um guerreiro totem médio. O cara entendeu como sua força se desenvolveu, mas não estava claro para ele qual era a diferença de força entre guerreiros totêmicos de diferentes níveis. Ficou claro quão grande era a diferença entre um guerreiro totêmico júnior e um soldado comum. Enquanto Subai ponderava sobre as novas informações, o líder ordenou que Shao e Black Fang o ajudassem a escoltar o xamã até a aldeia. E então, o jovem disse que não iria embora até ver a fonte, pois precisava saber mais informações sobre ela para o bem da tribo.
Ao que o comandante respondeu que isto era muito perigoso porque havia muitos animais, e poucos deles. Por isso não seriam capazes de proteger Subai. Mas o escritor não desistiu, dizendo que o problema da água precisava ser resolvido com urgência. O xamã explicou que sua segurança não era tão importante quanto a vida dos que viviam na tribo Yamo. Quando o líder viu o quanto o cara queria ajudar os outros, ele concordou com seu pedido. E então o comandante gritou que eles teriam que proteger Subai a qualquer custo se algo acontecesse. Acontece que não foi tão fácil chegar à fonte. Então, embora a força do jovem fosse o dobro da de um humano, ele já estava cansado. A história se repetiu de como a subida do escritor à montanha foi ridicularizada pelos alunos do primeiro ano, porque novamente quase ninguém parecia cansado. Mas o cara não foi o único que perdeu todas as forças, pois seu mico também teve dificuldade para se levantar. Mas descobriu-se que a menina carregava consigo frutas, que encontrou no caminho e decidiu coletá-las. Então Subai parecia o mais fraco de qualquer maneira. E então o líder ordenou que todos parassem, pois finalmente haviam chegado ao lugar certo. Ao chegar ao reservatório, os heróis avistaram lobos arbóreos, o que fez tremer as veias do xamã por causa de sua aparência misteriosa. E então, o líder disse que, embora ainda fosse possível lidar com os lobos das árvores, os crocodilos de pedra que viviam no lago eram o verdadeiro problema. Os crocodilos de pedra revelaram-se animais primordiais, por isso tornaram-se os donos do lago, porque ali existem mais de uma dúzia deles. É impossível derrotar os crocodilos, então as pessoas simplesmente coletam água nos momentos em que os crocodilos rastejam para a terra para dormir. E então o xamã disse que era muito perigoso, então tivemos que usar a nossa mente animal. Depois disso, o xamã acrescentou que encontrar uma solução não é tão difícil, porque eles vão cavar. O cara lembrou que esse lago é uma piscina natural, que pode reter água, e é alimentada por águas subterrâneas e escoamento superficial. E se conseguirem fazer um canal em algum lugar da planície, perto do lago, poderão abastecer a aldeia com água, e as pessoas não terão mais que se preocupar. Então, uma das amigas disse que não entendia nada, e a segunda explicou que teriam que cavar uma vala. Black Fang deu um passo à frente e disse que estava pronto para cavar, se necessário. O xamã perguntou ao homem se ele estava se sentindo bem, pois havia sido atacado recentemente, e Caminos Negros respondeu que estava tudo bem, embora sua cabeça estivesse girando. Lembrando-se do ataque ao Black Fang, Subai perguntou ao líder por que eles atacam pelo som sem hesitar, pois assim podem matar um dos seus. O capitão explicou que eles têm algo a temer, porque nas terras selvagens não são diferentes dos animais, porque ou são caçadores ou alimentos. Principalmente à noite, quando os animais estão mais bem orientados, atacar primeiro é um instinto que aumenta a probabilidade de as pessoas sobreviverem. E os guerreiros costumam lutar entre si. Então é melhor sofrer alguns ferimentos em uma batalha de treinamento do que morrer por causa de uma fera. Além disso, há muito menos deles do que antes. Então os caçadores devem ter cuidado. O escritor pediu desculpas ao líder dizendo que ele estava errado, pois não sabia dessa informação antes. Mas o homem abriu os olhos. Enquanto os outros conversavam, Caminos Brancos já havia começado a cavar, gritando para que todos observassem o melhor que pudessem. O pajé tentou acalmar o caçador, dizendo-lhe que o rapaz nem havia dito onde iriam cavar, porque primeiro tinham que descer até a várzea. Cada um assumiu uma função específica, por exemplo, eu em ajudar a Black Fang a cavar na direção certa, e Yen Yu ajudara o xamã a se livrar da grama. Enquanto Yen Yu fazia sua parte, Subai congelou de repente no mesmo lugar. Acontece que o escritor estava pensando que um guerreiro treinado era imediatamente visível, porque a garota tinha nádegas muito salientes. Nico relatou ao cara que o solo no local onde Black Fang estava cavando estava molhado, o que significava que ele estava se aproximando de uma fonte de água. O jovem começou a pensar que as coisas estavam indo muito bem, como se tivesse esquecido alguma coisa, e então todos ouviram algum barulho. Então correram imediatamente para entender o que havia acontecido. Acontece que o barulho era feito por um urso, o que não parecia comum, pois era muito forte. O xamã perguntou por que os animais começaram a brigar,
e então lhe explicaram que se alguém usasse a fonte para seus próprios fins e outros animais não permitissem, então começaria uma briga, e crocodilos com armadura de pedra não participam. Será melhor caçar se o lado perdedor estiver ferido. Então o jovem começou a pensar que, se o canal fosse escavado, logo seria ocupado por animais selvagens, enquanto a água conteria não só a saliva, mas também as fezes. Por isso Subai interrompeu todos os trabalhos, explicando que a vala seria mais útil aos animais do que às pessoas. Depois o jovem acrescentou que não iriam abandonar a ideia, e depois perguntou se havia bambu em algum lugar próximo, pois iriam precisar. Quando os outros não entenderam o que era o bambu, tiveram que explicar que é uma planta sólida por fora e oca por dentro. Ienua disse que eles não têm bambu, mas existem 3 plantas que se enquadram na descrição, que incluem árvore e oca, árvore de osso vermelho e grama sem coração, e apenas madeira oca pode ser encontrada em sua área. Quando perguntaram ao xamã por que ele precisava dessa árvore, ele respondeu que os benefícios dela seriam imensuráveis, mas teria que fazer um pouco de esforço. Afinal, eles precisarão de madeira para fazer um sistema de encanamento primitivo. Por isso, os heróis foram buscar árvores que os ajudassem muito. Enquanto o líder derrubava as árvores com suas próprias forças, o xamã esperava por perto a conclusão do trabalho. Depois disso, o jovem foi até a árvore para examiná-la e viu que a epiderme era muito densa e a espessura e a resistência à tração eram notáveis. O cara explicou que essa árvore é um verdadeiro cachimbo feito para eles pela natureza. Então, o líder admitiu que ainda não entendia o que o xamã iria fazer com aquela tora. E então uma garota chamou os heróis, dizendo que Caninos Negros havia encontrado água. Subai disse ao líder para pegar o tronco e trazê-lo para os outros. E o escritor explicaria o plano mais tarde. Quando todos se reuniram novamente, viram que Black Fang havia conseguido cavar um fosso com água. O jovem ficou feliz por ter sido encontrada a água subterrânea e pensou consigo mesmo que era a primeira vez que fazia isso, porque antes ele só tinha visto isso em filmes. Os heróis não conseguiam acreditar que tinham realmente conseguido desenterrar a água, e o jovem, entretanto, pensava que se tentassem construir um aqueduto, os animais iriam quebrá-lo instantaneamente. Então decidiu que precisava fazer um reservatório. Ienua gritou que se a água pode ser extraída com milho, então isso pode ser feito na aldeia. Ao que sua amiga respondeu que se funcionasse assim, o xamã ordenaria imediatamente que fosse feito na aldeia. Subai explicou que não há água em todo o lado, e a aldeia não está da melhor forma, porque não há árvores por perto, o que significa que também não há água. O líder continuou perguntando por que eles precisavam da árvore afinal, porque ele não entendia nada. E então o cara explicou que eles usariam a árvore para bombear água. Se a água se acumular gradualmente no tanque, ela transbordará e a água começará a se espalhar. Mas se cavarem uma árvore oca no tanque, a água fluirá através de seu núcleo vazio. Assim, o xamã quer cavar muitos troncos até a água chegar na aldeia, e assim eles terão água. Ao ouvir isso, os heróis começaram a elogiar o jovem por ter tido ideias tão boas. Ien ainda não entendia como a água ficava no tanque e não ia para o chão. O escritor explicou tudo dizendo que a pressão hidrostática no lago é alta, mas no buraco é baixa, de modo que um pouco de água penetra no solo. Então o jovem pensou que as coisas que aprendeu por causa de seus livros lhe seriam úteis na vida. Quando o jovem olhou para as meninas, percebeu que elas não entendiam uma palavra do que ele dizia, então podemos parar por aí. E como não houve mais perguntas, chegou a hora da equipe começar a trabalhar. Subai ordenou aos demais que coletassem galhos e grama, pois era necessário cobrir o tanque dos animais. E depois disso, Ienwu e Black Fang teriam que ficar no tanque para ficar de olho na água. E o rapaz pediu ao líder que o acompanhasse até a aldeia, pois o jovem também tinha ordens para os demais moradores. Na aldeia, o jovem xamã anunciou a todos que se tentarem resolver o problema da água nos próximos dias. O escritor começou a dar ordens dizendo que o trabalho dos guerreiros totêmicos seria assumido pelas reservas e Maiman permaneceria no comando. Shaku, que o restante dos guerreiros totêmicos
guardará a estrada para o lago neste momento, e os demais terão que afugentar todos os animais para que não interfiram no trabalho. O chifre de fogo será responsável pelo fornecimento de árvores, e o sapo cantante irá conectá-las, e a rota deverá descer para que a água flua para a aldeia. Em seguida, perguntaram ao xamã como conectar as árvores, porque elas não grudam e a água escorre. Subai desenhou o formato que as toras deveriam ter para que ficassem conectadas umas às outras. Isso me fez admirar novamente o xamã que apresenta soluções tão inusitadas. Assim se passaram 2 dias de trabalho árduo, nos quais participaram todos os aldeões. E o trabalho do povo não foi em vão, porque finalmente saiu água do cano feito em casa. Todos ficaram felizes porque, graças ao xamã, agora havia água na aldeia. Os gritos das pessoas foram ouvidos pelo jovem Mico, que estava com Subai naquele momento. Ela disse ao jovem que os aldeões estavam muito gratos a ele, porque ele os tinha ajudado muito. Ao que o cara respondeu que os próprios moradores foram ótimos, porque trabalharam tanto que terminaram tudo mais rápido do que ele pensava. Então o jovem disse a Yuin que queria que uma nova regra aparecesse na tribo. E então a garota perguntou qual era. Neste momento, o jovem xamã sorriu misteriosamente, como se soubesse o efeito que esta regra teria. O cara disse ao seu Mico que eles teriam que beber muita água quente. Depois disso, foi anunciada uma ordem em toda a aldeia para que os moradores ferverem a água antes de bebê-la. Mas as pessoas não entendiam por que fazer isso. Porque é complicado e demorado, e não faz sentido. Então Yuin explicou a todos que existem pequenos insetos invisíveis na água, então eles precisam ferver a água para matá-los. Porém, muitos ainda pensavam que isso era um absurdo completo. Porque se um xamã vê algo que os outros não veem, significa que ele simplesmente vê fantasmas. Até o xamã disse que não havia nada nos besouros porque em tempos de fome eles comiam de propósito e nada de terrível acontecia. Então Mico continuou tentando convencer os outros, falando sobre uma pessoa que estava vomitando e teve febre durante uma semana por causa desses insetos na água. Mas todos continuaram perguntando à menina, dizendo que ela acreditava em alguma bobagem. E então, ela percebeu que era fraca para tais disputas. Então a heroína lembrou que ela era Mico. Então ela precisava ser forte para que o xamã e ouvirem aqui. Então Yuin acrescentou que o próprio xamã disse a ela que as pessoas podem não entender isso, mas ele não deseja mal a elas. Então quem desobedecer à ordem cuidará de si mesmo, e o xamã não será o culpado por isso. Essas palavras conseguiram convencer os moradores, pois eles começaram a se lembrar de casos em que pessoas realmente morreram de diarreia, que poderia ser causada por água suja. O próprio Tsubai ficou feliz com o fato de a popularização da água fervida estar em pleno andamento. O cara perguntou à heroína se ela havia dito às pessoas que teriam que esperar a água esfriar e não beber água fervente, e ela deu uma resposta positiva. O jovem pensava que, como não sabia como aumentar a população, iria focar-se na redução da mortalidade e depois teria de fornecer alimentação e saneamento a todos. E então, o jovem percebeu que Yuin estava fazendo algo incompreensível para ele em sua casa. Portanto, Tsubai perguntou a sua Mico o que ela estava fazendo, ao que a menina respondeu que estava colocando palha, porque precisava de um lugar para dormir. Foi inesperado que a heroína arranjasse um lugar para dormir para si mesma. Yuin explicou ao jovem que Mico deveria morar com o xamã, e então ela pensou que Tsubai não queria isso, já que ele estava pedindo. O cara respondeu que não era contra, só estava preocupado com um ponto que começou a falar, mas vacilou. Enquanto isso, a única coisa que passava pelos pensamentos do jovem era que ele estava com muito medo de não conseguir se conter, mas ainda assim não contou a Mico sobre isso. A noite caiu e o escritor não conseguiu adormecer, então ficou ali deitado, sem se mexer. E então Tsubai perguntou à garota se eles realmente precisavam ficar tão perto, porque isso o envergonhava muito. Então a heroína respondeu que era necessário, porque mesmo não sendo muito forte, ela definitivamente poderia dar-lhe alguns minutos para escapar se algo acontecesse. O jovem pensou que era Yuin quem precisava fugir dele,
E então lembrou que amanhã teria muito trabalho. Então precisava tentar dormir. Portanto, o escritor começou a contar as ovelhas, entre as quais apareceu uma ovelha com o rosto de Ienua. Por conta disso, o cara começou a pensar na garota, e aí se lembrou do quão fortes eram as nádegas dela. O próprio jovem sentiu-se desagradável com o que estava pensando, então tentou expulsar todos os pensamentos desnecessários de sua cabeça. Não havia como o cara expulsar Yuin, porque se o xamã expulsasse Miko, eles definitivamente iriam rir dela, e Tsubai não queria isso. O xamã decidiu que, como não conseguia dormir, passaria um tempo melhorando sua cura. Ele não vai perguntar a ninguém. Então vai treinar sozinho porque tem que estar pronto para tudo. E por isso é obrigado a aumentar o nível de tratamento. O jovem começou com um pequeno corte no dedo, porque é preciso sempre começar a ler aos poucos. Tsubai então aplicou o tratamento, começando a desenvolvê-lo para salvar vidas no futuro. Infelizmente é o último vídeo desse mangua, porque o autor foi de Isekai.